pensar a clínica na dimensão econômica faz muita diferença no entendimento dos casos. E para pensar essa frase que eu trago no início do vídeo, nós resolvemos trazer aqui uma apresentação introdutória sobre algumas formas de organização libidinal que acontecem no tratamento de alguns pacientes narcísicos. E nós vamos trazer aqui os exemplos de pacientes melancólicos, borderline e psicóticos. Bom, nós sabemos que o narcisismo, como pensado por Freud, nessa versão econômica do conceito de narcisismo, porque aí deixe-me dar alguns passos atrás, quando Freud vai falar de narcisismo em sua obra, essa palavra tem uma abrangência significativa, porque nós podemos pensar nos pacientes narcísicos, nós podemos pensar no narcisismo como uma etapa do desenvolvimento dos estádios libidinais que está entre o autoerotismo e as relações de objeto. Nós podemos pensar o narcisismo no viés econômico, que é o investimento de libido no eu, dividindo-se aí em narcisismo primário e narcisismo secundário. Mas isso não é tema do vídeo de hoje. Então, aqui, para esse vídeo, nós vamos tomar o narcisismo nessa definição econômica dada pelo próprio Freud no texto sobre o narcisismo, uma introdução. Um texto de 1914 ou 1915. Nesse texto, ele vai dizer que o narcisismo é o investimento de libido feito no eu, no ego. Feitas essas distinções entre os vários significados que a palavra narcisismo pode abarcar dentro da psicanálise, eu vou me restringir mais ao conceito de narcisismo nessa dimensão econômica, ou seja, o investimento de libido no eu, nós chamamos de narcisismo. O investimento de libido no ego, nós chamamos de narcisismo. Maravilha. Bom, quando a gente pensa, por exemplo, antes de entrar nos pacientes narcísicos, quando a gente pensa em alguém que está enlutado, a pessoa enlutada perdeu um objeto que era importante na sua vida, e o id, ele faz, o inconsciente, ele fazia investimentos libidinais importantes naquela pessoa que se perdeu. E fica uma certa dificuldade em aceitar aquela perda porque o id continua querendo investir libido naquele objeto que se perdeu. Então, uma das manobras que o aparelho psíquico faz para que o sujeito possa aceitar melhor a perda daquele objeto é identificar o eu, o ego, em parte com algumas características daquele objeto que se perdeu. Então, há um processo de intensificação das identificações do eu com aquele objeto que se perde para que este eu possa fazer as vezes de objeto de amor para o id, para o inconsciente. Repare o seguinte, a perspectiva, a ideia inicial dessa manobra é aquele investimento libidinal que era feito no objeto que se perdeu passa a ser feita no próprio ego, no próprio eu. Repara que numa circunstância como essa, você vai ter para aquele indivíduo um aumento de libido investido no eu. É um momento narcísico do sujeito, né, naquele sofrimento. Da mesma forma, a gente pode ir rumando agora para a melancolia, um dos exemplos de pacientes narcísicos dado pelo próprio Freud. O Freud vai dizer que na melancolia, a melancolia ela se instaura porque o sujeito elege ali algum objeto que tinha uma função inconsciente. Em outras palavras, aquele objeto preenchia certas questões do paciente, que o próprio paciente não sabe, e que quando se perde aquele objeto, se perde muita coisa junto. Então é muito mais difícil perder aquele objeto. E aí, o melancólico vai usar esse tipo de ferramenta que se usa na pessoa que está enlutada, só que de uma forma já patológica. Ele vai fazer essa identificação com o objeto que se perdeu, na tentativa de fazer um objeto de amor para o id, para receber os investimentos libidinais que eram feitos naquele objeto que se perdeu. Só que agora, como aquele objeto, ao ir embora, ao sumir, ao morrer, não importa, leva com ele uma série de funções que o sujeito esperava que ele cumprisse, uma série de coisas que se esperava que aquele outro atendesse inconscientemente, esse sujeito agora, ao se identificar com aquele objeto, vai ser alvo também
de uma agressividade do id para com o ego. Porque é óbvio que o id está com raiva daquele objeto que o abandonou. Então, quando esse sujeito se identifica, quando o ego se identifica com o objeto que se perdeu, ele vai receber investimentos libidinais amorosos, vai favorecer a perda do objeto, mas em contrapartida, no caso da melancolia, vai vir uma alta agressividade do id para com o ego. Isso vai trazer uma série de sintomas e comportamentos no melancólico. Uma delas é um profundo orgulho no seu sofrimento. E aí, o que se quer dizer com profundo orgulho no sofrimento? Resumindo, simplificando muito, mas para dar um viés do que isso significa, é o meu sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Conscientemente, isso é o mais curioso, o melancólico pode facilmente reconhecer que o sofrimento que ele passa é bem menor do que o sofrimento de outras pessoas no mundo. Mas na hora que ele fala do sofrimento dele, é como se todo o resto se apagasse e o sofrimento dele fosse o maior sofrimento do mundo. É comum um melancólico perder, principalmente em determinados momentos da vida dele, uma certa capacidade empática com o outro. O outro tem às vezes o sujeito, antes de entrar nessas crises mais melancólicas, até tinha uma capacidade de empatia com o outro assim grande. Mas ao entrar nessas crises melancólicas, essa capacidade de empatia se reduz muito, porque os investimentos libidinais que poderiam ser feitos nos objetos do mundo agora estão concentrados nessa medida defensiva do eu, que é fazer um alto investimento de libido no eu e ter a sensação de que este sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Nos pacientes borderline, você já vai ter ali, entre diversas características que nós poderíamos citar, como aqui o interesse é pensar organizações libidinais, destinos pulsionais nas apresentações desses pacientes ao longo do tratamento e da vida. A gente pode pensar o controle onipotente que os pacientes borderlines tentam ter sobre os objetos com quem se relacionam. Uma característica que é um traço de um investimento libidinal no objeto de base narcísica. O que isso quer dizer? Vou dar aqui um passo atrás. Temos vídeos aqui no canal onde nós já nos referimos a esse tema de investimentos libidinais de base narcísica. Mas aqui, resumindo, eu vou dizer o seguinte: imagine crianças de 3, 4 anos que costumam dizer ali para os pais: Papai, te amo, mamãe, te amo. Mas quando ele faz isso, esse amor que a criança expressa, que ela diz, não é o mesmo tipo de investimento libidinal que um adulto faz, não é o investimento libidinal que esses pais fazem usualmente na criança. Imaginando pais que têm uma boa relação amorosa com aquela criança. Os investimentos libidinais nesse caso são investimentos do seguinte tipo: olha, eu estou te dizendo isso aqui, mas quando eu digo isso, eu costumo receber algo de vocês que é prazeroso. É um agrado, é um carinho, é um afeto que eu espero, é alguma coisa que eu ganho. Isso, obviamente, vai depender de relação a relação, de situação a situação. Mas as crianças, elas fazem esses investimentos libidinais com uma certa expectativa de retorno, como se elas ainda guardassem algo, né? Ainda guardam, em verdade, algo das características onipotentes lá da fase oral. Então, eles ainda tentam lidar com os objetos do mundo sem um reconhecimento integral da alteridade, sem um reconhecimento integral de que o outro vai ter desejos e vontades que independem das dele. Bom, você vê, inclusive, crianças que, quando os objetos não respondem da maneira que elas esperam, fazem verdadeiros escândalos. Claro que isso depende de criação, de criança para criança, da relação de criança com os familiares, depende do tipo de família, mas é comum, acho que todo mundo já deve ter visto, crianças fazendo verdadeiros escândalos quando os objetos não respondem da maneira que elas esperam. Bom, os pacientes borderlines têm muito disso. Eles são capazes, em muitos casos, que você vai tratar aí ao longo da sua vida, ou que você vai conhecer, de fazer investimentos de libido massivo no outro, sim, de se dedicar profundamente às amizades, às relações amorosas, mas eles fazem isso já com a expectativa de uma resposta esperada. E quando essa resposta não vem da maneira que é esperada,
Aí eles começam a fazer uma série de situações com esses objetos, com quem se relacionam, que cansam o outro e o outro vai embora, ou ele próprio, ao encontrar um outro objeto a quem se dedicar, abandonam aquele objeto antigo. Porque nos pacientes borderlines, os objetos meio que se equivalem. Se equivalem em que sentido? Esses objetos eles estão ali cumprindo um papel. É, o empréstimo subjetivo para ajudar no precário repertório subjetivo que esses pacientes borderline costumam ter. E aí, precário repertório subjetivo não tem nada a ver com deficiência cognitiva, não tem nada a ver com uma incapacidade intelectual, tem a ver com um não aprendizado lá na infância de certos traquejos sociais com o outro. Para dizer de forma assim simplificada, é claro. Bom, então, esses pacientes borderline fazem esses investimentos libidinais de base narcísica, ou seja, investem no outro, mas têm pouca tolerância a respostas que fogem daquilo que eles esperavam. É uma dificuldade inconsciente, é claro, de reconhecer integralmente a alteridade do outro. Então, isso dificulta muito as relações dos pacientes bordes com seus objetos. Temos o psicótico agora, que é aquele sujeito que, numa medida defensiva, como diria o próprio Freud, vai fazer uma recusa à realidade. Ele vai desinvestir massivamente os objetos do mundo e vai investir massivamente no próprio eu, gerando inclusive as condições para que, a partir dos fenômenos de regressão, ele produza alucinações. Bom, essas organizações libidinais que acontecem nas relações desses pacientes e que vão acontecer na transferência e na análise, tem alguns convites a se pensar o manejo. E aqui, por favor, eu não vou falar de manejo clínico efetivamente. Eu vou fazer algumas considerações teóricas sobre olhares que você pode ter para as relações que aqueles pacientes vão começar a estabelecer na clínica com o analista. Então, por exemplo, os pacientes melancólicos, os pacientes borderlines, já que o investimento massivo de libido neles tem a ver com neste momento, quando eles estão sofrendo, em ambas as apresentações, quando eles estão sofrendo, há um certo apagamento do outro. No caso do melancólico, ele fica ali fechado naquele circuito do próprio sofrimento. No caso do borderline, as necessidades do outro se apagam, os desejos do outro se apagam. O que importa é o que ele precisa, é o que o outro tinha que fornecer para ele. Mas em ambos os casos, os investimentos libidinais estão no sofrimento que eles passam, num certo sentido, de formas diferentes, mas eles têm essa semelhança. Então, uma das coisas que você pensa clinicamente em termos da organização libidinal são manejos que favoreçam restituir essa libido que está investida nesses sofrimentos distintos nos objetos do mundo de novo. E é curioso que quando você tem sucesso em ajudar esses pacientes a reconduzir essa libido que está profundamente investida no eu, nessas formas de sofrimento, quando eles reconduzem essa libido a objetos do mundo, você vê esse sofrimento assim reduzir bastante. É claro que isso tem uma série de nuances, isso depende de relação para relação terapêutica, depende de uma série de coisas. Então, por favor, isso não é uma proposta de manejo clínico, nem de perto. É uma consideração teórica para ser pensadas nos manejos clínicos que você vai adotar com seus pacientes. E já os pacientes psicóticos, a gente precisa pensar a organização libidinal da seguinte forma: esses pacientes psicóticos são aqueles que, quando entram em crise, fazem uso de uma defesa, como o próprio Freud diz, de uma recusa à realidade, de um alto investimento de libido no eu, aquilo que o Freud vai chamar de megalomania, gerando inclusive as condições regressivas, como mencionamos, para entrar ali nos modos de alucinação. Então, boa parte do trabalho de análise com um paciente desses é tentar manter uma certa estabilidade, ajudá-lo a manter uma certa estabilidade de investimento de libido nos objetos do mundo. É manter esse paciente ligado aos objetos do mundo. É por isso, inclusive, que em análises você usualmente propõe para esses pacientes mais de uma análise por semana, que é para favorecer esse trabalho de ligação da libido aos objetos do mundo, uma vez que esses pacientes têm uma certa predisposição
a perder o contato com os objetos do mundo, a permanência desses objetos para a percepção deles. E, por favor, quando a gente diz predisposição, no viés psicanalítico não tem nada a ver com predisposição orgânica, genética, nada disso. Tem a ver justamente com a forma como se deu ali a constituição do sujeito na travessia edípica, nos processos que ele passou ao longo da travessia infantil dele. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e aproveita para conhecer o nosso site, onde a gente tem uma série de cursos que explicam assuntos como esse. O link do site está aqui na descrição desse vídeo.